Boa tarde, amigos do YouTube. É mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Hoje fazendo um apanhado aqui, em função dessa polêmica aí que é sobre o indulto que o Bolsonaro deu a Daniel Silveira, né? Isso é bom. Quanto mais polêmica traz para a população brasileira, mais nós vamos aprender, porque agora vira essa polêmica, especialistas vão dar entrevista em todos quanto é canais de televisão e de youtuber no Brasil, né? E as pessoas vão se politizando, vão aprendendo. Porque antigamente falava em expressão de liberdade, mas está muito claro, aqui isso é um dos apanhados que eu quero falar também, a expressão de liberdade valia antigamente, porque eram poucas pessoas que tinha acesso a falar alguma coisa na mídia. Por exemplo, quantos canais de televisão nós tivemos aí no passado de ampla divulgação, né? De efeito a massa, que os seus conteúdos tinha feito na massa. Era 3, 4 canais de televisão só, então poucas pessoas, isso quer dizer que era seletivo, né? A expressão de liberdade era seletivo, só valia para eles lá de cima, para nós aqui, a grande massa não. Agora que entrou a rede social, que todo mundo consegue, mesmo com dificuldade, colocar aí palavras, vamos dizer assim, ao vento, né? Gravar aí, pôr no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, rede social no modo geral. Esse pessoal lá de cima que estava acostumado só a eles falar, agora eles estão tentando bloquear essas redes. Lembra que o WhatsApp nós poderíamos compartilhar até 20 mensagens. Eles foram lá, reduziram para 5. E quer eles ficar falando para a gente ouvir. Quando a gente tem direito à voz, eles estão dando jeito de cercear nós. Agora tem esse WhatsApp que tá para lançar aí um aplicativo mundial que você poderia compartilhar com um grupo grande de pessoas. Já eles estavam fazendo um acordo com o STF para poder fazer um acordo para deixar para vir depois das eleições. Isso aí é uma coisa que mostra a má intenção, né? Então isso é um fato. O outro, do indulto que o Bolsonaro deu, vamos fazer uma reflexão aqui. O próprio um pensador do passado, um grande pensador, puxa, estava na minha mente para me falar aqui, eu acabei esquecendo. Eu a lembro ainda durante aqui o vídeo. Eu vou ter que mudar agora que eu vou falar para mim quando eu lembrar. Então, o STF não poderia ter julgado Daniel Silveira, porque eles cometeram o crime de imparcialidade. Por exemplo, eles são a vítima, porque o STF está lá pelo seguinte: digamos que eu entro contra uma pessoa na justiça, ou contra a justiça, contra uma empresa, por exemplo. Aí passa a primeira instância, segunda, terceira, e a empresa vai recorrendo, porque a empresa tem dinheiro para recorrer, chega até no STF. Aí eles têm legitimidade para poder julgar, porque os fatos que estão sendo julgados não tem nada a ver com o STF, com os ministros e nem com o Supremo. Eles têm legitimidade eles são imparcial. Eles estão julgando um caso onde as duas partes, tanto a empresa quanto eu, não tem nada a ver com o STF. Mas se tivesse um ministro que fosse, por exemplo, tivesse participação no lucro dessa empresa, ele já teria que se julgar suspeito para julgar o caso, porque ele teria interesse nisso. É o que aconteceu com o Daniel Silveira. Eles colocaram como vítima, né? E o Rui Barbosa disse já há muito tempo que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque você não tem a quem recorrer, porque eles são a última instância, né? Sai da primeira, vai para a segunda, vai para a terceira e vai para o STF, que é a última instância, a maior do Brasil. Então, quando eles aplicam a ditadura num cidadão brasileiro, esse cidadão não tem a quem recorrer, porque eles são o órgão máximo. Aconteceu com o Daniel Silveira, com mais essa prerrogativa ainda, com esse agravamento. Além de ele ser a vítima, eles cometeram o crime da imparcialidade,
como é que eles vão julgar a favor do Daniel se forem eles que entraram com o processo contra o Daniel? Então não tem imparcialidade, Daniel Silveira. E vários outros crimes que eu não vou citar aqui, que eu já falei em outro vídeo, para não alongar muito. Talvez aí vem justificar o indulto do presidente Bolsonaro. Porque se ele não tem a quem recorrer, sobrou o indulto que está embasado na Constituição. Então o Bolsonaro citou lá o artigo 84 parece que 81, né? Não importa a data, lá atrás. Então está havendo uma inversão de valores. Porque o STF, que são pessoas formadas juridicamente, dizendo, ou deveria ser, né? Que tem muitos lá que não têm formação de juiz, carreira de juiz, foram indicados, tem um pequeno conhecimento só. Eles que teriam que julgar em cima da Constituição, jogaram um caso, fizeram um processo ilegal, totalmente fora da legalidade, vamos resumir. Então é a inversão de valores. O Bolsonaro tomou essa medida que pode ser contraditória, mas está embasada em cima da Constituição. E tem uma justificativa para isso, porque o Daniel Silveira não teria a quem recorrer, porque ele foi aplicado em cima dele a ditadura da toga, certo? Outro motivo, se nós tivéssemos um presidente totalmente acovardado, totalmente, não quero usar uma palavra feia aqui, medroso, aceitasse tudo o que esse pessoal diz, os brasileiros estariam ferrados. Porque vocês vejam bem, nos últimos 10 anos, esse STF está enfrentando o Congresso Nacional, todo ele, Câmara e Senado, mas para isso tem uma explicação, né? Porque quem faz a correção do STF, dos ministros, é o Senado. Mas o que o brasileiro diz que essa correção não está sendo feita, porque tem muitos senadores envolvidos em corrupção. Como é que eles vão fazer lá impeachment de um juiz, se futuramente ele pode ser julgado pelos outros ministros que sobrarão? Por exemplo, tem 11 ministros lá. Aí esse Senado faz o impeachment de um dos juízes. Eles já estão agindo corporativamente. Faz muito tempo, mostra. Lembra que ele falou que se mexeu com um, mexeu com todo? Não tem nada a ver. Ele tem que julgar em cima da Constituição, como fala o artigo lá 53, né? Eles estão julgando conforme o pensamento deles. E não é assim, ele tem que julgar em cima do artigo da Constituição. E eles agem no corporativismo. O que é isso? É quando uma profissão do professor lá, seja lá qual for, taxista, mexeu com um, todo mundo vai a favor da profissão porque eles são da mesma profissão. Isso é corporativismo. É o que está acontecendo no STF. Esse é um dos apanhados que eu queria dizer. Agora, se nós tivéssemos um presidente da República medroso, esse STF está enfrentando 513 deputados, 81 senadores, de cara, entrando dentro do Congresso, amedrontando esses senadores e esses deputados. Por quê? Porque esses caras provavelmente têm crime, processo lá no Supremo, que serão julgados no futuro. Aí o Supremo, aplicando a lei, o princípio do corporativismo, vão condenar esses políticos. Por isso eles não estão fazendo os impeachment desse ministro. Isso prova mais uma coisa, que o Bolsonaro é um cara totalmente íntegro. Vocês acham que se o Bolsonaro tivesse crime, claro, pode ter algum deslizo. Quem na sociedade não tem um pequeno deslizo? Quem que não tiver que atire a primeira pedra. Mas crime mesmo, para o Supremo julgar, o Bolsonaro provou durante os seus 3 anos de mandato que ele não tem crime nenhum com a sociedade. Porque ele enfrentou a imprensa de peito aberto, encarando esses caras. Isso nada mais, nada menos, serve para esses 2 fatores. Isso é irrebatível, se existe essa palavra. Que o Bolsonaro não tem crime baseado nisso. E enfrentou essa imprensa velha, maquiavélia, antiga aí, de peito aberto. Enfrentou o STF, está aí enfrentando até hoje, dando esse indulto aí. Enfrentando de frente para o Daniel Silveira. Isso prova isso. Que o Bolsonaro é um cara que não tem crime, ele está agindo sem medo. Se ele tivesse, ele ia
baixar o rabo que nem um cachorrinho entre as pernas e aceitar tudo e que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo esses crimes contra os brasileiros. Então eu acho que eu fiz o apanhado que eu quis dizer, e vocês acessem aí o meu canal aí, e se quiser rebater, dê suas opiniões. A gente tem que ser polêmico, mas tem que saber que quando você vai para a mídia, você vai ser rebatido também, e implantar não a lei da ditadura, implantar a democracia, aceitar a crítica. Eu sou repórter animal, um eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter animal, o cara de pau e ponto final.